Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui, só um minutinho, deixa eu ligar o ventilador. Estamos aqui para para a primeira aula, na verdade, né? Primeira aula do nosso preparatório do concurso de Bom Jardim, né? Eu tenho algumas ressalvas para fazer a vocês, bem importantes, tá? Quais são elas? Esse preparatório, ele precisa ser de dupla via. Aula teórica, questões. Aula teórica, questões. Mais questões, mais questões e mais questões. Por quê? Porque a gente só vai conseguir desempenhar um bom resultado se a gente conseguir interpretar como a banca cobra essas determinadas questões, tá? Eu já disponibilizei para vocês lá no meu grupo de estudo um simulado de técnico de enfermagem desse ano feito por essa banca em um concurso na Paraíba, né? Então a gente precisa intensificar, porque tem pouco tempo, vocês precisam intensificar ainda mais esse olhar para as questões, né? Não tem tempo, 30 minutos ali respondendo as questões, né? Eu já disponibilizei também alguns dicas de alguns conteúdos que provavelmente vai estar na prova, né? Emergência e urgência vai estar na prova, SUS, a gente sabe que a evolução histórica, o PNAB, essas políticas de saúde estão despencando nas provas, então agora eu preciso que vocês corram, né, nessas revisões, fazendo bastante simulado e se empenhando bastante para esse resultado, tá? Para vocês conseguirem ter um bom desempenho, uma pontuação bacana nesse concurso, tá? E a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre né, a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil. É um assunto bastante interessante. Bom, a gente tem já de cara, né, 6 períodos importantes dessa evolução histórica que aconteceu aqui no nosso Brasil, Brasil colonial, o processo da descoberta do Brasil, Brasil imperial, a chegada da família real, na República Velha a gente já tem ali a criação da caixas de aposentadorias, era Vargas, a gente já começa já ter a ampliação desses sistemas, chega o período da ditadura, do autoritarismo, né? E por fim a gente já termina ali na República, Nova República, um momento bastante importante no qual a gente desfruta dos frutos, né? A gente desfruta dos frutos plantados, né? O resultado de tudo aquilo que foi feito na Nova República, né? Então é um assunto bastante interessante, tem diversas formas de ser abordado, muitos conteúdos, muitas datas, então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E vamos iniciar, né, falando um pouquinho sobre o Brasil colonial, né? Então a gente sabe que nesse período, né, do Brasil colonial, a gente vai ter apenas duas características nas ações de saúde, né? Um lado tem o curadeirismo, uma prática realizada pelos cirurgiões barbeiros, né, e pelos físicos. Também nesse período a gente pode encaixar aí os boticas, que eram conhecidos como os farmacêuticos, através de misturas de ervas. Eles também realizavam cuidado e algumas ações de saúde, né? Por outro lado, a gente também encontra ali os padres jesuítas, né? Eles tinham a missão de catequizar esse povo indígena aqui do Brasil, mas também eles prestavam aí é, saúde a esse povo, né? E a gente vai ver aí que as principais casas de misericórdia foram desenvolvidas já no ano 40 de 1500, né? Já um pouco mais afastado. 40 anos depois, quase 50 anos depois da descoberta do Brasil, chega-se duas casas de misericórdia, a primeira em Santos e a segunda em Salvador. Todas elas administradas por padres jesuítas e pelas freiras que prestavam essa ação de caridade à população. A gente só tinha a prestação de saúde dessa maneira, né? Dessa forma. Um ponto bem importante, já no final, no Brasil colonial, que é quando a família real
né? Dom Pedro resolve chegar, vir ao Brasil, morar no Brasil, e aí a gente tem essa chegada deles em 1808. Aí o Brasil encerra o seu período de colônia e vira um Brasil imperial, porque tem a monarquia aqui presente, e com a chegada dessa família real, há necessidade de políticas médicas, né, visando a intervenção e a condição de vida e a saúde da população. Né? Porém, nesse período, quando a família real chega no Brasil, essas intervenções de qualidade de vida era voltada para a família real. Né? Então a gente tinha que cuidar da saúde da família real, a gente tinha que desenvolver saúde para a família real. Né? E a gente vai ver mais à frente que essas práticas de vigilância, de controle dessas epidemias, né, era algo voltado para o mercado externo do Brasil. O Brasil ele sempre foi um grande exportador de matéria-prima, seja café, né, seja a soja, então a cana-de-açúcar. Então a gente tem muitas mão de obra sendo vendida, comercializada. Ele é um grande comércio, né? Então, se a gente tinha uma bagunça interna, né, se a gente tinha diversos casos de doenças, né, e se a qualidade de vida que era ruim, se era um lugar que a saúde da população era doentio, ninguém teria interesse de vir adquirir os nossos produtos. Né? Então, a partir disso, começou-se a olhar para a saúde, mas com interesse no mercado, né? Como uma forma de lucrar ainda mais. A gente, nesse período, a gente tinha a teoria miasmática, né? Como a grande causadora das doenças, né? Se entendia que todo o micro-organismo naquela época não era o que a gente conhece hoje, não existia isso. O micro-organismo naquela época, para aquelas pessoas, eram aí o ar, né? Elementos físicos, o ar, né? Gases, né? E algumas matérias que veio aí apresentar alguma putrefação, né, em relação à liberação desses odores, desses gases, esses pesticidas que a gente até hoje utiliza, né? Então, boa parte das doenças, elas eram causadas aí pelo ar. A gente não tinha nenhum conhecimento nada sobre bactérias, sobre vírus, né? Então, veja, o Brasil ele estava em 1810, né? E nesse período a gente não conhecia nada sobre bactérias, vírus. Então, é algo bem próximo de uma realidade, às vezes, distante de nós. A gente vai ver, né, essa diferença. E aí, a gente tem a primeira data importante, Alvará de 22 de janeiro de 1810. E aí lembra que eu disse a vocês que o Brasil ele se importava muito com a visão que o pessoal tinha do mercado para dentro do país? E aí, o que que aconteceu? Foram criados os primeiros lazarentos para se realizar as quarentenas daquelas pessoas que vinham visitar o país ou de alguns escravos aí que chegavam, né? A gente sabe que todos os escravos saíam da África e via para o Brasil a barco, passava bastante tempo dentro do barco, e nesse período eles chegavam aqui a vir já com grandes doenças. E aí, se eles chegassem aqui com alguma moléstia epidêmica, eles iam para essa quarentena, né? Só que eles não retornavam mais, né? Eles entravam e de lá eles não saíam mais. Se vocês pesquisarem, ver algumas imagens na internet, vocês vão ver que os lazarentos, eles eram uns porões pequenos, né? Acho que tinha aproximadamente assim 40, 50 centímetros de altura, né? Então, cheio de pessoas ali doentes, né? Sem a higiene, como fala a teoria ambientalista de Forest, a nossa pioneira. Então, ou seja, os escravos e os viajantes que chegavam e iam para esse período de escravidão, eles não retornavam com vida. Era muito difícil isso acontecer, por conta do saneamento básico, né, as questões sanitárias. E aí a gente tem a autoridade sanitária,
né? Então, para poder ter o acesso no Brasil, teria que ter esse visto sanitário. E aí, o que, a família imperial fez? Ela retira todos os pobres do centro da cidade e joga esse pessoal para as áreas rurais. E deixa o centro da cidade, ali do Rio de Janeiro, a coisa mais linda pela visibilidade que isso teria, principalmente para o comércio exterior. O Brasil ele vendia muito, então isso impactava ainda mais nas vendas desses produtos. Né? Então, a gente vê pontos bem importantes já em todas essas ações, tá? E aí, né, a chegada, como disse, da família real, a gente começa a entrar no período, né, de descobrimento de algumas bactérias, né? Todos esses desenvolvimentos que a gente começou a identificar, né, a busca do período bacteriológico, dos combates a algumas doenças transmissíveis que tinham muito nessa época, né, peste negra, a gente tinha muita doença que hoje são eradicadas, mas nesse período era uma grande busca, assim como foi para nós uma grande busca por um tratamento, né, para eles era uma grande busca em busca de descobrir aquilo, né? Então foi um grande avanço. A gente tem aí nesse Brasil imperial. Mas lembre-se, todo esse período de descoberta desses micro-organismos, de aprofundar ainda mais nessa prática da era bacteriológica, era com o intuito apenas de manter, tá bom? De manter apenas o comércio exterior. E aqui vocês percebem, né, que eles iniciaram um estudo, né? E a gente vem concretizar esses estudos aí, identificando os agentes etiológicos já no século XIX, século XX, né? Então, ou seja, eles passaram muitos anos estudando e desenvolvendo ações para combater aquelas pestes que atacavam ali, que assolavam a região brasileira. E aí, uma das práticas era o lazarento. Mas de todas elas, a gente não via aí nenhuma prática de higiene, né, a ação sanitária. Isso aí a gente sabe que não contribui para a saúde. E após isso, após essa grande efeito da era bacteriológica, a gente muda, a gente supera a teoria miasmática de que tudo era ocasionado pelo ar, ou gases, né? E a gente começa a associar isso com base no hospedeiro, que somos nós, o agente, o causador, e o meio ambiente, essa interação. Isso é verdade, é conhecido hoje como a teoria da unicausalidade. Nós três temos essa relação, né? O meio ambiente ali é a área, o setor, nós estamos inseridos nesse meio ambiente, e dentro dele também tem a presença desse agente etiológico, né? Então, a gente traz essa compreensão, né, baseada na existência desse agente. Esse agente pode ser aí para um agravo de uma doença, tá? Porém, né, isso também ocasionou para nós as fases de prevenção, né, de diversos tipos de doenças infecciosas, né? E a gente conseguiu ter apenas uma visão de combate. E aí é o grande problema, tá? Porque se tivermos uma só visão, lembra que hoje a gente sabe que às vezes uma bactéria, né, um vírus, a gente trata de diferentes formas. A gente age de diferentes formas. E aqui não, aqui era tratado da mesma forma com todas. E algumas vezes davam certo e outras vezes não dariam certo. Né? Mas isso foi avançando e hoje ainda continua vindo avançar. Né? Então, esse ponto é bem importante para a gente estar enfatizando isso. Né? Tá tendo um olhar mais crítico para essas questões, né? Hoje. Né? Aquele período ali é um período um pouco mais retardário. Bom, e aí a gente chega na República Velha, tá? A República Velha ela veio concretizar diversas teorias, né? Foi o período ali que deu uma bagunçada no país, deu uma organizada, né? Então, ou seja, aconteceu de tudo no nosso território.
Aqui a gente chegou aí no avanço da bacteriologia, aquilo que tinha começado no Brasil Imperial lá atrás, aqui na República Velha ele que veio ter a confirmação. A gente passou a utilizar a medicina higienialista, né? As questões relacionadas com a higiene, muitas vezes, com a prática de saneamento, né? E aí esses planejamentos das cidades mais limpas, mais organizadas, ele tudo teve início a partir dessa República Velha, né? E a gente tem um grande marco, né, dessa República Velha brasileira. Né? E aí, nesse período, veja, a gente tinha diversas doenças infecciosas, a cólera, a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, a tuberculose, a hanseníase, a febre tifoide. Então, ou seja, era um período de que tinham diversas doenças infectos contagiosas, né? Então, a gente não tinha prática de vacinação ainda, né? Então, isso daí era um grande avanço para a saúde nesses planejamentos. A forma de evitar era através de uma medicina higienialista. Passou isso, né? O Brasil ele chegou nesse período da República Velha tendo um ênfase, né, nesses planejamentos, principalmente das grandes cidades brasileiras. Tá? A gente começou a olhar como uma forma de higienização, principalmente para o pessoal que vinham visitar, né? Todas as pessoas que chegavam, e como chegavam nesse período no Brasil, chegavam por barco. Então, todos aqueles, passageiros, visitantes que vinham para o Brasil, desembarcavam dos portos, né? Perdão. E aí a gente vê nesse período aí uma grande quantidade de pessoas, né, desembarcando ali, e ali a gente começa a fazer a fiscalização, né, a verificar as práticas de higiene, porque era ali naquela fase, naquele porto, né, em Santos ou em Salvador principalmente, que as pessoas começavam a contrair essas doenças, porque tinha muito contato com o exterior, com o Brasil afora. Né? O território brasileiro ele tinha muito contato com quem vinha de fora nessa fase. Né? Ele era muito visitado. E aí era uma fase de ter essa proliferação. Uma das práticas que foram encontradas para melhorar a imagem do Brasil nesse período foi a prática de saneamento básico, no qual em diversas aulas eu venho retratando de que hoje em dia a falta de saneamento básico ela é algo precário para o território brasileiro. Né? Cidades pequenas ou nomeadas grandes não fazem saneamento básico. Né? Carpina, aqui no meu território, é uma dessas cidades. Né? Se diz a capital da Mata Norte, mas é uma cidade que é zero práticas de saneamento básico. Isso por negligência até mesmo da sociedade. E aí, com esse período, a gente começa a desenvolver algumas medidas jurídicas, né, que foram impositivas, né? Ou seja, foram boas, foram positivas, mas foram positivas porque utilizaram uma forma agressiva, vamos dizer assim, né? Então, a partir desses momentos, todas as doenças que chegassem teriam que ser notificadas, as autoridades de saúde, elas precisariam saber, né, sobre essas doenças. Há primeiras ações de vacinação, né, que foram aí de forma obrigatória, né, até como é no dia de hoje, mas uma obrigatoriedade de uma forma diferente. E a vigilância sanitária ela ganhou força nesse período. Né? Literalmente, a gente tinha muitas doenças e precisavam ter. E aí, em 1903, a gente tem a nomeação, né, do diretor do Departamento Federal, né, de Saúde Pública aqui no Brasil. Esse Departamento Federal de Saúde Pública do Brasil, ele hoje é conhecido como Ministério Único da Saúde. Né? Esse Ministério da Saúde, Ministério Único da Saúde, ele traz literalmente o olhar que se tinha logo no início do século XIX, né? A gente vê, principalmente no século XX, perdão, a gente vê aí que assim que Oswaldo Cruz, hoje, né, ele foi nosso primeiro ministro da saúde, vamos dizer, nesse cargo, né,
do diretor do Departamento Federal de Saúde Pública do Brasil, ele tem um olhar literalmente sanitarista. Tá? O Oswaldo ele foi um grande sanitarista, tanto tal que hoje a gente tem a Fiocruz, né, em homenagem a todo esse legado que ele olhou, né, para os desafios sanitários que o Brasil, na sua República Velha, ele vivenciava. Né? E aí, qual foi o marco de Oswaldo Cruz? Né? A gente tem a revolta da vacina. Né? A revolta da vacina, ocasionada em 1904, né? Ele traz aí um grande afeto, né, para a população, a gente tem, porque eles eram feitos de forma muito obrigatória mesmo. Se você não quisesse tomar, a polícia invadia sua casa, derrubava sua porta, né, invadia sua casa, e ali você era extremamente obrigado a tomar aquela vacina. Né? Porém, por outro lado, né, essa revolta da vacina, o pessoal achava, né, que era para diminuir a população, que queriam matar, mas na verdade essa prática aí da revolta da vacina surtiu grande efeito na baixa incidência, né? Então, ou seja, essa incidência da varíola, ela chegou a ser nula, né? Esses novos casos da varíola chegou a ser nula, né? E aí a gente tem um avanço, né? Essa nomeação dele muda para um modelo campanhista, né, dessa vigilância sanitária, notificações, vacinação, ele começa assim a criar novas medidas, né, para a promoção de uma higiene das ruas, práticas de higiene urbanas, né, através dessas notificações de vacinação, né, de vigilância sanitária, fiscalização dessa brigada que a gente viu aqui, ó, dessa brigada sanitária, né, então, eles também fiscalizavam a qualidade, né? Se o local estava sujo, esgoto aberto. Então, tudo isso aí era verificado nesse modelo campanhista. E aí a gente chega em 1920 com a prática de elementos e ações de saúde. Né? Após a saída de Oswaldo Cruz, o Departamento Nacional aí de Saúde Pública, né? Ele tem essa reestruturação e passa a se chamar Departamento Nacional de Saúde, e a gente tem a chegada de Carlos Chagas. Né? Carlos Chagas ele foi também o sucessor de Oswaldo Cruz, e ele trabalhava de uma forma diferente. Ele trabalhava com a propaganda da saúde, aquilo que hoje a gente pode chamar em educação em saúde, tá? E ele fazia essas ações de educação sanitária e a questão da propagação. Isso até hoje a gente verifica ainda nas práticas de saúde pública do nosso país. A gente realiza muita educação em saúde e realiza muita propaganda, né, sobre questões de saúde. Né? Os meios sociais, comunicativos, eles contribuem bastante para que a gente possa divulgar, né, e informar a população sobre as práticas de saúde, né? Assim como foi na Covid-19. Então esse foi uma, além disso, né, o Carlos Chagas ele também trouxe aí introduziu um laboratório que buscava um auxílio para o diagnóstico de etiologias, né, desses agentes etiológicos, e que dessa forma ele pudesse aí desenvolver algum profilático, né, alguma medicação profilática preventiva contra essa doença para a população. Né? Então, ou seja, eram pontos bastante importantes que a gente desenvolveu durante toda essa história. Passadas aí poucos anos, né, a gente chega aí com a criação de órgãos especializados contra tuberculose e hanseníasis e outras doenças venéreas, né, e tem a expansão, né, de todas essas atividades de saneamento para os estados brasileiros, começam a se expandir, sair do Rio de Janeiro e começar a partir para as outras cidades, né. O Porto de Santos também, o Porto de Santos também é um dos municípios também que obteve, né, as práticas sanitárias. Que aí, em 1923, né, foi celebrado aí o convênio entre o Brasil e a Fundação Rockefeller, e desse 1923, a gente tem conhecido a lei desse homem aí que vocês estão vendo aqui do nosso lado direito, Eloy Chaves,
né? A Lei Eloy Chaves, ela foi o primeiro marco inicial da Previdência Social no Brasil, com a criação das caixas de aposentadoria e pensão. E agora a gente começa a falar, né, literalmente da construção de uma saúde mais digna, cada ano que se passa, né? Então, a primeira, 1923, anota isso no seu caderno, tá bom? 1923 ocorreu a promulgação da lei Eloy Chaves, com a criação das caixas de aposentadoria e pensão, né? A conhecido como CAPS. Não é o Centro de Atenção Psicossocial, não, tá? CAPS é as caixas de aposentadoria e pensão. CAPS é em saúde mental. Aqui são as caixas de aposentadoria e pensão. Bom, para não confundir. E aí, com esse avanço em 1923, né, a gente chega em 1930, na era Vargas. E aí, a gente tem em 1930 a criação do Ministério da Educação e Saúde, o MESP. Ou seja, dois em um. Educação e saúde eram juntos, tá? Trabalhavam juntos nessas questões de saúde. Tá? E aí, a saúde pública tinha essa responsabilidade a partir desse Ministério do México, né? E tudo que fosse em relação à saúde, né, ele se encontrava justamente nas caixas de aposentadoria e pensão, né? Que muitas vezes eram até desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho. Porque a gente vai ver mais à frente que as caixas de aposentadoria e pensão, só quem tinha direito eram pessoas que tinham aí seus trabalhos, né, que trabalhavam e recebiam ali, pagavam o seu imposto, tá bom? Então, os cidadãos pobres e desempregados que não tinham essas atividades formais, eram informais, eles não eram segurados pela Previdência Social, né? Então, ou seja, se hoje você não tem a carteira assinada, né, você não teria saúde, você não teria saúde pública, você não teria o SUS, por exemplo, você não ia poder ir ao hospital porque você não tem aí atividade formal, você é um trabalhador informal, né? Isso também serviria para os empresários aí que hoje tem. Perdão. Né? Então, e aí em 1933, o que eram as caixas de aposentadoria e pensão passou a ser chamado Instituto de Aposentadoria e Pensão, o ZAP, né? E aí todas essas organizações eram feitas por categoria profissional. As principais categorias profissionais que a gente tinha em 1933 eram os ferroviários, os bancários, os marítimos, essas pessoas que tinham as suas aposentadoria, que contribuíam, eles eram os únicos que podiam ter saúde, né, que eram prestadas aí pelo MES, né? Então, o que era CAPS, as caixas de aposentadoria e pensão em 1923, passa a ser chamada Instituto de Aposentadoria e Pensão, as famosas IAPs, em 1933. Já no governo era Vargas. Né? Em 1953, era Vargas aí, ele, Getúlio Vargas, né, decide aí desinstituir o Ministério da Saúde do Ministério da Educação e criar ali aquilo que a gente tem hoje como Ministério da Saúde. Veja, 1953, minha gente, eu olho para essa evolução histórica, né? Eu nasci em 1999, né? Em 1923 ou 1904, no começo do século XX, a gente ainda lutava com muitas doenças, né? Então, um período de 100 anos, vamos chegar aos 200 anos. Então, ou seja, a nossa saúde pública, ela tem uma evolução um pouco recente, né? O Ministério da Saúde é uma criação aí em 1953. A minha avó já era viva, né? Então, ou seja, ela já vivencia essa construção desde o começo, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, eles também não tinham um SUS quando nasceram. Então veja como é bem próximo da gente e que é uma evolução que precisa ainda de muita lenha, né? Para
para chegar ainda em uma realidade boa para a população. E aí, saindo do período Era Vargas, a gente vai entrar agora no período do autoritarismo, conhecido como a ditadura militar. Nesse período, a gente sai, tá? A gente sai das IAPs, tá? Era caixas de aposentadoria e pensão. A gente sai das caixas de aposentadoria e pensão de Eloy Chaves em 1923. Para 1983, a gente chegar na IAPs, de Getúlio Vargas, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. De 1983, a gente sai das IAPs e entra nos INAMPs, tá? Já em 1977, com a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, né? E aí, nesse período, a gente tinha muita crise administrativa, tá? Era uma crise que tentava, muitas vezes, buscar um conserto, uma organização do sistema, mas havia muita divisão, né? Então, dessa forma, para tentar solucionar, dentro desse período de 1977, com a criação dos INAMPs, criou-se ainda os sistemas de previdência, ou seja, o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência, né, que depois congregou um Instituto de Administração de Previdência e Assistência Social, as IAPAS, né, e o Instituto Nacional de Previdência Social é hoje, né, como a gente vê aí, um Instituto Nacional, né, de Previdência, Assistência Médica e Previdência Social, né, conhecido como SINAMPS. Ou seja, a gente foi dividindo funções, tarefas dentro de um mesmo setor, né? E assim a assistência, ela continuava de uma forma restrita apenas àqueles trabalhadores que exerciam atividades remuneradas e todos aos seus dependentes. Nesse período, em 1977, as pessoas que não tinham trabalho remunerado, que não tinham carteira assinadas, elas dependiam ainda das casas de misericórdia, minha gente. Tá? Elas ainda dependiam muito da igreja, né, desse período dos padres jesuítas, lá das freiras, das Santas Casas de Misericórdia, que até hoje ainda funcionam, elas só tinham aquela fonte de saúde, porque a previdência, né, era só apenas para aqueles que tinham uma contribuição, carteira assinada. Então, veja, isso ainda em 1977, ou seja, a saúde do Brasil é uma saúde ainda que engatinha, por mais que já tenham passado aí 100 anos dessa evolução, mas o SUS ele tem 30 anos basicamente agora, né? Ou seja, é algo que é novo e que precisa ainda seguir em frente, evoluindo sempre. Um ponto importante, a gente adentra agora, em 1978, a Conferência de Alma Alta, tá? Anota esses números, é bem importante. O que ocorreu em 1978, tá? E aí atrás do papelzinho vocês colocam os flashcards. Vou dar uma aula para vocês só para desenvolver flashcards, tá? Que é esses cartãozinhos. Na frente vocês colocam uma pergunta, atrás vocês botam uma resposta. É uma forma mais rápida de revisão, né, de questões óbvias que vão estar na prova. Por exemplo, o que ocorreu, né, em 1978, aí a parte de trás do cartãozinho, uma conferência de alma-ata aí, que germinou o debate entre vários países sobre novos modelos de atenção primária à saúde, sendo o Brasil sendo um impulsionador desse novo debate. Então, a partir daí, a gente já começa a olhar com uma atenção mais primária para a saúde brasileira, tá? Em 1981, a gente tem a criação do Plano CONASP, é uma questão mais administrativa da saúde previdenciária, lembrando-se que a gente ainda não tinha saúde para todos, tá? E esse plano se dividia em grandes grupos de programas, né? E um deles tinha a AIS, que é as Ações Integradas de Saúde, apenas para pessoas que tinham uma contribuição, tá, gente? Não mais que isso. Elas seguiam as mesmas práticas em relação aos INAMPs, lembrando, tá, que a gente ainda está na criação desse INAMPS, tá, nesse desenvolvimento do INAMPS. E aí, como a gente viu aqui agora, que houve a necessidade dessa criação dessas ações integradas,
né, pelo plano do CONASP. Então, em 1983, a gente já tem a criação dessas ações aí, tá, de integrações da AIS. Com o quê? Porque as primeiras práticas dela desenvolveram grandes experiências positivas. Então, houve-se a necessidade de desenvolver mais. Porém, né, lembra que a gente viu que o Brasil ele tinha passado pelas INAMPs que estavam de uma forma desorganizada, né, e financeiramente quebrada, não houve muito apelo, né? Então, na década de 70 também, a gente tem um marco bastante importante, né, que vocês podem anotar aí, a partir de 1970, né, desse período todo, aqui do autoritarismo, na década de 70, se conheceu o movimento da reforma sanitária, né? Esse movimento da reforma sanitária ocasionou que em 1986 a gente tivesse a participação aí na 8ª Conferência de Saúde. E aí vejam aqui o destaque. Pela primeira vez na história do país, essa conferência permitiu a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo ideário para a saúde. Foi norteada pelos princípios da saúde como direito de todos e dever do Estado. Suas principais deliberações foram a base para a institucionalização do Sistema Único de Saúde pela Constituição Federal. Foram bases para a institucionalização, minha gente. Ou seja, a participação de um povo, de umas pessoas, avós, avós, né? Acredito, possa ser que meu tataravô, minha tataravó, meu bisavô, por aí, né? Eles participaram desse movimento para que hoje eu possa estar desfrutando do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso foi um grande marco. Então, anotem aí, né? Em 1970, o início do movimento da reforma sanitária, participação da sociedade, né? E o resultado foi em 1986, a 8ª Conferência, a participação da sociedade. Isso é bem importante, tá? Após essa 8ª Conferência de Saúde, a gente chega, né, com o primeiro sistema de saúde, a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS. Aqui nesse ponto, né, ele foi pequeno, né, ele durou aí, foi um intermédio entre o INAMPS e o Sistema Único de Saúde, a gente já tem aí o SUDS, né, enquanto se aprofundava em relação à forma de financiamento, né, e a forma que ia ser operarizado o Sistema Único de Saúde, né? Então aí criou-se o SUDS, que tem os princípios básicos ainda também da universalização, da equidade, da descentralização, regionalização, hierarquia, participação comunitária, que é o controle social, obviamente. Então, por mais que a gente sai da 8ª Conferência de Saúde sem o Sistema Único de Saúde ativo, mas a gente já sai com o SUDS, que tem literalmente as bases, né? Foi ali os pilares iniciais dessa construção do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque após essa criação do SUDS, né, em 1988, a gente tem a Constituição Federal, né? E dentro da Constituição Federal, a gente vê aqui em 1988, a gente tem aí a institucionalização do SUS na Constituição Federal de 88, né? E a gente tem lá nos parágrafos sobre a Seguridade Social, né, que tem a ver com as práticas de prevenção, né, nos artigos 194 e 195, e os que estão em relação à saúde, ou seja, sobre a institucionalização do SUS, eles se encontram nos parágrafos 196 a 200. Então, eu peço que vocês depois entrem aí no site, bota aí CF, Constituição Federal, barra 88, e vão lá nos parágrafos 196 a 200, 194, né, a 200, e estudem, porque isso aí também são cobrados em prova. É bem interessante a gente saber que lá na Constituição Federal, eles têm lá dizendo que a saúde é um dever do Estado, né, e o direito do povo.
tá? Bem. E aí, como a gente falou, né, os resultados que a 8ª Conferência de Saúde trouxe foi justamente aí a regulamentação em 1990 pela Lei 8080, Lei Orgânica 8080, e que dispõe que sobre as condições para a saúde, a gente tem a promoção, a proteção, a recuperação dessa saúde. Né? Então, é o que eu falo em todas as minhas aulas. Isso aqui é um bizuzinho chamado PROPRORE, promoção, proteção e recuperação. Tá? A lei orgânica ela vai dispor dessas condições de saúde. O profissional da saúde ele dispõe dessas condições. Ele promove a saúde, ele protege a saúde, ele recupera a saúde, né? Então isso aí não interessa se você é funcionário privado, se você é funcionário do SUS, mas você exerce as mesmas as condições de saúde, né? E além disso, uma outra lei importante, a lei número 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, né, sobre as transferências intergovernamentais dos seus recursos financeiros. Ou seja, lembra que a 8ª conferência teve sociedade civil participando? Vocês lembram? Pois pronto. Ela ainda, com base na lei 8.142, nós, eu, você e todos nós da sociedade civil, nós temos aí o direito de participar de uma gestão do Sistema Único de Saúde. Eles podem nos ouvir, eles devem nos ouvir. E nós teremos aí também a obrigatoriedade de participar, né, da fiscalização, né, nessa gestão do Sistema Único de Saúde. Coisa que hoje em dia, rapaz, as coisas que hoje em dia as pessoas não estão mais buscando. Eu acredito que hoje a gente precisaria de uma reforma sanitária para que o SUS ele voltasse a andar, assim como andou após a 8ª conferência. Quem sabe aí na 12ª conferência de saúde a gente não vai a fundo, né? Eu acredito que seja na 12ª. Enfim, vamos prosseguir. Mas a gente tem que ter essa participação social. A gente perdeu muito essa participação social no Sistema Único de Saúde. E aqui a gente tem um resumo, tá? A gente chega aqui, as caixas de aposentadoria e pensão, os institutos de aposentadoria e pensão, Instituto Nacional de Previdência Social, né? A gente chega nos INAMPs, no Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, e por fim dos INAMPs, aí a gente pode adentrar o SUDS, depois do SUDS a gente chega no Sistema Único de Saúde. Aqui ele está em 1988, porque essa aqui é o que está na Constituição, tá? A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde é a lei de 1990, tá? Ou seja, o SUS foi criado, hoje ele tem 30, ele vai completar 35 anos, né? Então, ou seja, ele é muito novo, ele é muito novo, né? Esse é um ponto bastante importante, tá bom? Espero que eu possa ter contribuído com essa aula de hoje. Vou estar disponibilizando também um, uma bateria de questões, principalmente sobre esse período que a gente falou agora, tá? Sobre toda a evolução histórica, e peço que vocês se mantenham a estudar, tá? É importante para a evolução e principalmente aí para a aprovação de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos prosseguir para as mais aulas, tá? Tchau, tchau, gente.